Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, de Matemática, do canal Ajuda Enem. E vou falar para você agora em função exponencial. A função exponencial é toda função de domínio real. Domínio são os valores assumidos pela variável x. Ou seja, todo valor de x é real. E o contradomínio, que é o conjunto dos possíveis valores da variável y, é também o conjunto dos números reais. X e y devem ser números reais. E ela tem que ser definida por y ou f de x igual a b elevado a x. Relação de potência aí que a gente aprendeu, na verdade, nos vídeos anteriores. B elevado a x. Mas esse b tem que ser um número real. Mas não pode ser um número real qualquer. Ele tem que ser real e tem que ser positivo e diferente de 1. Por que positivo, Rui? Se b não fosse positivo, por exemplo, se b fosse menos 3, nós teríamos o seguinte: x pode ser qualquer número real. Imagina você chegar aqui e fazer, por exemplo, o x igual a meio. Meio é um número real, então x poderia valer meio. Mas se x vale meio, eu teria menos 3 elevado a meio. Olha, no vídeo 2 a gente aprendeu as potências com expoente racional. Meio é racional, é um número que pode ser expresso na forma de fração. Então, se meio é racional, eu posso dizer que expoente meio é raiz quadrada. Expoente 1/3 é raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, você teria a raiz quadrada de menos 3, que não pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, o y não seria real. Então, por qual motivo a base tem que ser diferente, tem que ser maior que zero? Para que a gente não tenha aí, por exemplo, raiz quadrada de número negativo, que não pertence aos reais. Mas, Rui, o 1 é maior que zero. A base tem que ser maior que zero. Por que ela tem que ser diferente de 1? Porque a gente sabe que 1 elevado a x é sempre 1. Aí você teria a chamada função constante, cujo gráfico a gente aprendeu aí numa das aulas de função. O gráfico seria uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é a reta y igual a 1. Então não esquece, como é a função exponencial, de R em R, domínio real contra domínio real. E tem que ser definida por b elevado a x. Esse b tem que ser positivo e diferente de 1. Observa como é que varia a função exponencial. O que é a variação? É o seu crescimento e o seu decrescimento. Quando ela é crescente e quando ela é crescente. Vamos observar aqui para você aprender direitinho essas duas sequências. Eu peguei a sequência 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 à terceira. Eu estou aumentando o expoente, mantendo a base. E você está tendo potências cada vez maiores. Então, aumentando o expoente aqui, a potência aumenta. Então, significa dizer que essa é uma sequência crescente. Essa sequência crescente. Mas nesse caso aqui, a gente está pegando a base sendo 0, 1. Se a gente faz 0, 1 ao quadrado, vai ser 0, 0, 1. Já deu menor do que 0, 1. Aqui é 1/10, aqui é 1/100. E aqui já é 1/1000. Tem 3 casas decimais após a vírgula. Essa é uma sequência decrescente. Então, o que é que a gente tem aqui como lição dessas duas sequências? Observa que, aumentando o expoente nessa primeira, a potência aumentou. Mas aqui, aumentando o expoente, a potência diminuiu. Significa dizer que quando você aumenta o expoente, na primeira, pela base ser maior que 1, a potência aumenta. Então, significa dizer que ela é crescente desde que a base seja maior que 1. E aqui ela vai ser decrescente desde que a base seja um número entre 0 e 1. Isso se baseia no seguinte fato de multiplicação. Quando você pega um valor e multiplica por 1, ele permanece o mesmo valor. Por quê?
porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se você pega um determinado valor positivo e multiplica por um número maior que 1, você vai ter mais do que aquele valor. Por exemplo, pega 2 e multiplica por 1,5. Você vai ter mais do que 2. Mas se você multiplicar 2 por um número entre 0 e 1, por exemplo, por 0,9, você vai passar a ter 90% de 2. Você vai ter menos que 2. Então, quando pegamos um valor positivo, multiplicamos por um número maior que 1, ele aumenta. Multiplicamos por um número entre 0 e 1, ele diminui. E multiplicamos por 1, esse número permanece o mesmo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a função exponencial de R em R, definida por b elevado a x, ela vai ser crescente se essa base b for maior que 1 e decrescente se essa base for um número entre 0 e 1. Isso vai nos dar uma consequência importante para resolver inequações exponenciais. Como assim, Rui? Olha, para a gente resolver as chamadas inequações exponenciais, se liga que quando a gente tem, por exemplo, a elevado a x maior do que a elevado a y, isso não é garantia de que o x vai ser sempre maior que y. A gente vai ter que base maior ou expoente maior vai ter uma potência maior desde que essa base seja maior do que 1. Agora, expoente maior, potência maior pode ter um expoente menor? Pode, desde que a base seja um número entre 0 e 1. Ou seja, aumentando o expoente, a potência só aumenta se a base for maior do que 1. Aumentando o expoente, a potência diminui quando a base é um número entre 0 e 1. Consequência do crescimento e do decrescimento da função exponencial. Agora observa como é que seria o gráfico. Temos duas possibilidades. Você pode ter uma curva exponencial crescente ou uma curva exponencial decrescente. Claro que ela vai ser crescente, ou seja, isso aqui é o gráfico da função definida por b elevado a x com a base maior que 1. E esse aqui é o gráfico da função definida por b elevado a x com a base sendo um número entre 0 e 1. Com a base sendo um número entre 0 e 1. Mas observa algumas características. Primeiro, essa função exponencial ela vai ter como ordenada do ponto de interseção com eixo das ordenadas, vai ser sempre o 1. Por que vai ser sempre o 1, Rui? Porque b elevado a 0 vai ser sempre 1. E aqui no eixo das ordenadas, o x é sempre 0. b elevado a x, b elevado a 0. Então essa ordenada vai ser sempre 1. A função exponencial, independente dela ser crescente quando A é positivo ou decrescente quando A é negativo, ela sempre vai interceptar o eixo das ordenadas no valor 1. A ordenada do ponto de interseção vai ser sempre 1. Um outro fato importante é que se a base é positiva, independente do expoente ser positivo, 0 ou negativo, a potência é sempre positiva. Então, a função exponencial do tipo b elevado a x, ela vai ter uma imagem, os valores assumidos pela variável y, eles vão ser sempre positivos. A gente poderia até escrever que a imagem da função exponencial é aquele conjunto dos números reais positivos, ou seja, vai de 0 até mais infinito, até infinito positivo. E um outro fato importante, pela sua imagem ser sempre os números positivos, essa função exponencial, ela nunca vai interceptar o eixo das abscissas, o eixo do x. Mas ela está sempre se aproximando, tanto no caso que é decrescente, quanto no caso que é crescente. Quando é decrescente, você aumenta os valores de x e os valores de y vão ser cada vez menores, mas nunca vai ser 0. Essa reta, ela recebe o nome de assíntota. O gráfico não é assíntota. Quem é assíntota é a reta, que nesse caso
é o eixo das do eixo das abscissas. Então, a função exponencial ela nunca intercepta o eixo das abscissas. Ela vai se aproximar, mas nunca vai interceptar. A gente poderia até afirmar aqui que a função do tipo b elevado a x, ela não tem raiz real, porque as raízes são os valores que o gráfico interceptaria esse eixo. Mas isso não há interseção, então não teria raiz. Então, não esquece, função exponencial, ela é a função de domínio real contra domínio real, ou seja, x e y são números reais. E ela tem que ser definida por b elevado a x. Agora, esse b não pode ser um número real qualquer. Esse b tem que ser real, positivo e diferente de 1. Lembra que quando b é maior que 1, ela é exponencial crescente. E quando b é um número entre 0 e 1, é uma exponencial decrescente. Lembrar que aumentando o expoente, a potência só aumenta quando a base é maior que 1. E aumentando o expoente, a potência diminui quando a base é um número entre 0 e 1.